Voltamos aqui, então, com o resumo comentado do livro Aprendendo ACT, Manual de Habilidades de Terapia, Aceitação e Compromisso para Terapeutas. Como eu falei no primeiro vídeo, quem não é terapeuta, não é estudante de psicologia, pode ficar por aqui que eu estou tentando trazer ao máximo uma linguagem mais acessível a todos, tá? Para que todos possam desfrutar dessa minha jornada. E eu falei para vocês que ia trazer hoje, então, os 6 processos terapêuticos centrais da ACT. E os 6 processos terapêuticos centrais da ACT começa com a atenção flexível ao presente, valores, ação comprometida, tomada de perspectiva flexível, que é o eu como contexto, tomada de perspectiva flexível, que é o eu como contexto, difusão e aceitação. Ok? A gente vai começar pela aceitação. A aceitação de eventos privados é ensinada como uma alternativa à evitação experiencial. Vocês vão perceber também que tem até uma imagem onde eu coloco aí, vou colocar aqui embaixo, os 2 hexágonos, né? Um do processo psicológico e um do processo do antídoto, para vocês entenderem onde cada um fica. Pode até pintar a tela que eu acho o máximo essa imagem, onde cada um fica contrapondo o outro. Tá? Mas todos eles vão se entrelaçar, né? Cada um do patológico e do processo central da ACT, onde o ACT trabalha. Então, a aceitação, ela é um antídoto ela contrapõe a evitação experiencial, tá? Abrange o envolvimento ativo e consciente de eventos privados que são ocasionados por nossa história, sem tentativas desnecessárias de mudar sua frequência ou forma, especialmente quando isso causaria danos psicológicos. Lembra que eu falei, quando a gente fica lá martelando, eu não quero pensar isso, eu não quero ficar pensando nisso, isso me incomoda, esse pensamento chato, intrusivo que é na minha mente? Tira o que você do presente. Então, a aceitação, ela até fala que ela é a disposição. Eu estou na chuva para me molhar. Eu estou vivendo, eu vou sofrer. Eu vou passar pelo que é inerente à vida humana, que é o sofrimento. Eu vou ter ansiedade, porque, inclusive, minha espécie foi perpetuada pelos hormônios da ansiedade. Né? Eu falei que ia falar, né, como que funciona isso. Vou pedir licença aqui rapidamente para os psicólogos e para os estudantes de psicologia, que já devem saber disso, ou para as pessoas também que já sabem. Vou falar rapidinho sobre por que eu disse que a ansiedade ela veio para perpetuar a nossa espécie, né? Quando a gente vivia lá nas cavernas, então a gente precisava se alimentar, né? Então a gente precisava caçar. E aí, para caçar, a gente precisava desses hormônios que a ansiedade gera na gente, que é um hormônio que a gente chama de luta e fuga. Para eu lutar ou para eu fugir, tanto para lutar com o animal para comê-lo e sobreviver, ou para fugir desse animal e sobreviver. Tanto um quanto o outro, eu preciso ativar esses hormônios em mim. Esses hormônios aceleram meu coração para eu ter mais agilidade. Esvazia os esfíncteres, tem gente que fala assim, ai, vou vontade de ir no banheiro, tô nervosa, né? Da sudorese, enfim, todos esses sintomas que a ansiedade gera na gente, elas foram feitas para esses eventos de luta ou de fuga. No entanto, atualmente, a gente não precisa caçar para comer, né? Em algumas situações, é importantíssimo a ansiedade ainda, por exemplo, para quem pratica esportes radicais ou esportes de luta, que você precisa ativar emocionalmente ali, né, a raiva, a fúria para você conseguir vencer, enfim. Então, essa é a importância desses hormônios que são gerados através das emoções que geram ansiedade. O medo, né? Então, eles fazem parte da gente e não tem como a gente falar assim, não quero ter ansiedade nunca na vida. Eu não quero passar por isso, isso é ruim. De fato é ruim, às vezes, né, a gente não quer. Quem é que quer, né? Ficar com sudorese, passar vergonha, às vezes fica com vergonha, fica tudo vermelho. E tem gente que tem psicossomatização pelo corpo, né? Então a pessoa não quer, mas é uma escolha? Não é. Eu não posso dizer assim, eu não quero e não ter. Não pode, não é uma escolha, todo ser humano tem, você vai ter também. Pensamento intrusivo, todo mundo tem, você vai ter também. Não lute contra eles. Tem técnicas que a gente pode diminuir a ansiedade, existe e funciona de fato. Ele diz aqui no livro, os autores falam sobre essas técnicas, são técnicas maravilhosas, tá? Mas elas diminuem um pouco a ansiedade, faz com que a gente se acalme um pouquinho, entre em equilíbrio, entre nos eixos, mas não tira a ansiedade
porque a ansiedade não tem como tirar. Ela sempre vai voltar. E aí, a questão que os autores trazem é isso. Quando ela voltar, deixa ela vir. Não lute contra elas, porque elas fazem parte dos seus pensamentos. E você deixa o pensamento aonde? No cantinho do pensamento. Porque os pensamentos são, muitas vezes, tiram a gente da realidade. Muitas vezes eles enganam a gente. Bom, é isso que fala a aceitação. É que você tem que se disponibilizar de sentir esse tipo de experiência para viver uma vida mais próxima dos seus valores. Desfusão cognitiva, a arte é uma das terapias cognitivas comportamentais, mas como outras abordagens chamadas de TCC, de terceira geração, não adotam o princípio da TCC tradicional, ou seja, modificar o pensamento. Eu até falei sobre isso, né? Modificar pensamentos distorcidos e reais, e ela é um precursor necessário para a mudança de comportamento, ela age direto no comportamento. E a EFT e a ACT, né, fala sobre isso, que o problema é você se esforçar para mudar esses padrões de pensamento e eles estarem sempre voltando, sabe? Eles vai evento e volta evento, eles estão sempre voltando junto. Tá? E a pessoa acaba deixando isso com mais importância ainda, porque quanto mais eu não levantar a mão para poder perguntar, menos eu vou sentir essa coragem, sabe? Eu tenho que tentar romper essa barreira, sabe? Para poder conseguir não aumentar essa bola de neve. Além disso, os clientes geralmente estão bastante dispostos a tentar suprimir ou eliminar pensamentos e sentimentos negativos e podem muito bem já ter tentado fazê-lo. No entanto, isso geralmente tem efeitos paradoxais, às vezes aumentando a frequência e a intensidade dessas experiências, bem como seu poder de regular o comportamento. Então, embora as técnicas de mudanças cognitivas normalmente não sejam supressivas, essas tendências tornam o uso dessas estratégias mais arriscado. Então, a desfusão cognitiva preconiza eles querem desfusionar mesmo, querem tirar, desentrelaçar, não sei se existe isso, mas eles querem separar o pensamento da realidade, o pensamento de você. Por exemplo, você não é o pensamento. Seu pensamento é uma coisa, você é outra. E aí ele até fala, não há necessidade de mudar certos pensamentos. De fato, estudos sugerem que estratégias contextuais podem levar mais rapidamente a mudanças duradouras de comportamento do que estratégias direcionadas diretamente ao conteúdo do pensamento e sentimento. Então, o foco está em mudar como que você se relaciona com esse pensamento e diretamente ao comportamento da pessoa, e isso até gera uma mudança mais duradoura do que quando você tenta lá mudar o pensamento da pessoa, né? Trazer evidências de que ela, que ela sabe sim fazer arroz e daqui a pouco ela vai dizer assim, tá, eu sei fazer arroz, mas o feijão realmente não sei. Então ela está sempre dando razões e motivos daquele eu conceitualizado que ela criou e que realmente são motivos reais e verdadeiros que ela acredita que não vai conseguir dar conta, ela é um fracasso, ela generaliza isso e a partir desse pensamento ela vai dizer assim, eu não posso morar sozinha porque eu não sei fazer uma comida, eu não posso ser mãe, como é que eu vou cuidar do meu filho se eu não sei fazer comida, então ela catastrofiza esse pensamento. Tá? Então a desfusão está ligada mesmo a tirar, né, desfusionar você do pensamento. Para você entender que esse pensamento não é real. Mas você não vai brigar com ele. Deixa ele acreditando que ele é real, mas ela não acredita no pensamento. O estar presente, né, que é uma das técnicas maravilhosas do Mindfulness, por exemplo, da atenção plena, que eu amo. A arte promove contato contínuo e sem julgamento com eventos psicológicos e ambientais à medida que eles vão ocorrendo. O objetivo é ter a consciência do momento presente, na qual a atenção é direcionada no aqui e no agora, de uma maneira flexível, fluida e intencional. Eu gosto muito desse intencional porque, às vezes, a pessoa que pratica mindfulness, ou não pratica, não conhece, enfim, algumas pessoas pensam assim, tem que viver 24 horas em atenção plena, a pessoa tem que ficar sempre em atenção plena? Eu acho que não tem como, tá? Você está dirigindo, você não tem como ficar na atenção plena, você, né, é tão automático, você tem que prestar atenção em várias coisas quando você está dirigindo, então você não tem como só prestar atenção em que você está dirigindo. Às vezes você está lavando uma louça, nem sempre você vai lá, estou passando
as ponto no prato, às vezes você não vai usar ali, mas escolha um momento do dia para você usar, né? Eu, por exemplo, assim, lavar a louça, eu não consigo, porque eu aproveito para estar lavando louça com fone de ouvido escutando minhas aulas. Mas eu optei lá no comecinho, hoje eu faço mais um mindfulness formal, mas quando eu comecei com mindfulness, eu escolhi, foi logo no início da minha maternidade, assim, tava um caos na minha vida, uma loucura, e eu não tinha tempo de nada, nada, mas escovar o dente eu tinha. E eu conseguia tirar 2 minutos do meu dia para poder intencionar, intencionar e colocar minha atenção na escovação dos meus dentes. E eu escovava, eu sentia, eu podia refletir ali sobre a escovação do dente, era maravilhoso, porque era o único momento que eu estava ali realmente prestando atenção no que eu estava fazendo. O resto era bem automático, era uma loucura. Mas eu escolhi de forma intencional essa prática para mim, né? Hoje já faço com um pouco mais de liberdade, eu consigo fazer em outras esferas da vida e também o mindfulness formal. Mas comecei assim. Então, até digo aqui a vocês que escolham um momento do dia, um momento de 2 minutos do dia que você possa parar para você prestar atenção no que você está fazendo, né? Na hora de comer, você pode escolher uma refeição. E não precisa ser todo dia a mesma coisa, tá? Essa semana eu vou comer, almoçar todo dia prestando atenção. Inclusive no Mindfulness Eating, que é você comer prestando atenção, uma das técnicas é você comer prestando atenção, né? Pegar um alimento assim que você gosta muito e comer devagar, degustando esse alimento. A minha professora de Mindfulness, ela estava contando que uma menina gostava muito de comer biscoito de... aquele biscoito tem várias camadas, wafer. E essa menina gostava muito desse biscoito, mas daí ela foi comendo pedaço por pedaço, ela foi sentindo a gordura, né, do recheio. E aí ela fala, nossa, eu nunca percebi que esse biscoito era tão gorduroso assim. Que ela devia comer assim, né, o pacote todo sem perceber. E aí ela falou, nossa, eu nem tenho mais vontade de comer, porque realmente é muito gorduroso e tal, minha boca ficou bem gordurosa, então ela conseguiu sentir as sensações daquele paladar ali, sabe? Apurado quando você intenciona a sua atenção para a atenção plena. Eu, como contexto, tomada de perspectiva flexível, o que significa o eu como contexto? Contrapõe ao eu conceitualizado. Sabe aquele eu conceitualizado que você já criou na sua mente? Eu sou assim porque eu nasci assim, porque meu pai me criou assim, minha mãe fez aquilo e eu respondi assim, lá, e meti no cachorro. Eu tinha um professor, né, que ele sempre falava isso. O cliente, ele baixa a nossa porta falando que o problema está em todo mundo. Porque minha tia, porque minha mãe, porque meu cachorro, porque isso, porque aquilo. E o problema nunca está nele, né? E a gente entende, tem compaixão e a gente vai falando assim, tá bom, eles têm esses problemas mesmo, mas quem está aqui na terapia, você... Eu falo isso para meus pacientes, meus clientes, eu falo, ó, eu sei que sua mãe é realmente difícil, bem complicado, e às vezes gente, não é fácil lidar, né, com seres humanos, mas a gente fala assim, mas quem me procurou foi você. Quem está sofrendo é você. Fulaninho não está sofrendo, ele está sendo assim, ele está até pegando pessoas em volta dele e ele não está percebendo. E você está buscando ajuda, então vamos ver como é que você vai lidar com toda essa situação. Tá? Então, o eu como contexto contrapõe o eu conceitualizado, né? Que é o eu que você forma, que você justifica o fato de você ser assim, torna flexível, torna difícil essa mudança, mas você poderia trocar isso, pensar, né, que é tudo baseado em um contexto, sabe? Por exemplo, o rapaz que não quer levantar a mão, não consegue levantar a mão para tirar a dúvida, ele vai criar uma história elaborada para ele. Ele vai dizer, eu não levanto a mão, porque da última vez que eu levantei a mão, lá 3, 4 anos atrás, riram da minha cara, eu gaguejei, foi uma tragédia. Então, por isso que eu evito, né, só de pensar me causa ansiedade, eu fico trêmulo já, fico taquicardia, então eu quero desenvolver esse me, é melhor ficar paradinho aqui. Então esse é o eu conceitual. Agora o eu como contexto é ele entender que está em outro contexto, ele está em outra tempo da vida, ele está vivendo outras experiências,
sabe? Então é dar flexibilidade para essa perspectiva e não ficar assim, ó, só aqui, pensando e lembrando daquele momento, daquela experiência, mas ampliar isso. Definir direções baseadas em valores. Os processos de flexibilidade descritos anteriormente têm como objetivo principal enfraquecer a linguagem temporal e avaliativa em áreas da vida em que essas formas de linguagem são relativamente ineficazes. Né? Se eu falar doce, ok, mais fácil você lembrar de doce uma coisa legal, mas se eu falar uma palavra que não é tão boa assim, assalto, por exemplo, aí eu vou começar a ativar emocionalmente aqui, vou lembrar de um assalto que eu passei, eu vou pensar que você só falou no futuro, então eu acabo usando a minha linguagem para dar vazão ao meu pensamento. E aí a ACT está envolvida nisso, em diminuir a força da linguagem, sabe? É só uma palavra, não é o que vai acontecer. Não estamos falando do que aconteceu, só falei uma palavra, não passa de uma palavra, não passa de um pensamento. E os processos de esclarecimento de valores e ações de compromissos, que a gente vai discutir em seguida, concentram-se no fortalecimento da linguagem nas áreas em que é mais provável que a linguagem seja efetivamente aplicada. A ACT pede que nos afastemos dos problemas cotidianos da vida e vejamos o que dá sentido a ela, que são os nossos valores, procurando as melhores possibilidades que dignificam nossas lutas e podem gerar ações construtivas. Quando a gente sabe quem é, quando a gente sabe onde quer chegar, quando a gente tem autoconsciência, quando a gente define nossos objetivos, nossos valores, a gente está focado nisso. Os problemas da vida são os problemas da vida. Eu vou resolver até onde me cabe, até onde eu consigo, até onde é minha responsabilidade. Muitas pessoas, elas travam. Elas têm um problema e elas não conseguem andar a vida delas. Elas travam naquele problema e elas ficam ali e ficam martelando e ficam não conseguindo viver o presente. Sabe aquela pessoa que chega do trabalho mega cansada, cheia de conta para pagar e não sabe nada o que fazer, está super preocupada, e o filho fala assim, brinca um pouquinho comigo, e a pessoa fala assim, eu estou exausta, eu não consigo brincar com você, eu vou tomar banho, vou dormir, eu vou fazer minha conta lá para ver se eu consigo pagar. E aí você perde uma grande oportunidade de estar com seu filho porque você está preocupado lá no pensamento. Tem um outro exemplo de uma mulher que ela está sempre contando as calorias dela. O filho chega da escola, as calorias que ela consome. O filho chega da escola e vai contar para ela que ele fez um gol, como que foi o gol, que o professor deu parabéns e que os amigos abraçaram. Ele está lá contando essa experiência super legal. Ela está colocando a comida. Nesse momento que ela está colocando a comida, ela está contando as calorias. Ó, quantas colheres mesmo de arroz que dá, quantas calorias. Ela nem escutou o que o filho dela falou. Ela perdeu uma boa oportunidade, né, de se conectar com o momento presente. Então, por isso que a gente sempre fala, né, a preocupação, a ruminação, ela tira a gente do momento presente e faz com que a gente afaste nossos valores. O valor dessa mulher era estar com o filho, almoçar com o filho, se sentar e escutar o filho, mas ela não conseguiu, porque ela estava preocupada se ela ia engordar. Então a ACT ela ajuda, né, o cliente a encontrar esses valores da vida, tem exercícios para que eles consigam entender, tá na família, tá na carreira, tá na espiritualidade, ao mesmo tempo em que ela vai enfraquecendo os processos verbais que podem levar a escolhas e seus respectivos aspectos baseados em evitação experiencial, conformidade social e fusão cognitiva. Bom, é bem desafiador. Lidar com esses pensamentos, lidar com esses sentimentos, realmente enganam a gente, levam a gente a uma instância que a gente não gostaria de estar, né? Por exemplo, vendo a vida se restringir cada vez mais, porque você não aceita convites, você não consegue estar em ambientes públicos. Quer ver uma pergunta aqui que exemplifica uma resposta que pudesse ser um valor? Ele coloca assim, ó, em um mundo onde você poderia escolher sobre o que seria a sua vida, o que você escolheria? E a pessoa vai fluindo na resposta dela. Eu faria uma boa carreira profissional, eu seria uma mãe, seria mais devota na minha espiritualidade. Então a pessoa poderia fluir, aí você vai anotando, e vai vendo o quanto ela está distante disso por conta desses pensamentos, desses processos verbais ineficazes. E aqui ele dá até um exemplo, ó. Suponha que um cliente pense que é inerentemente não amável, a vida desmoronou e nunca será possível ter uma vida
com relacionamentos carinhosos e uma família, mesmo que isso seja considerado profundamente importante para ele. Um terapeuta da arte não se concentrará na natureza racional ou irracional desses pensamentos, ou nas evidências a favor e contra a eles. Em vez disso, o foco estará em: esses pensamentos estão a serviço de quê? Quem é o dono do pensamento, né? Quem é que está pensando? E se a experiência mostra que eles são úteis para levar uma vida que reflete os valores escolhidos? A questão provavelmente será sobre se o cliente está disposto a ter esses pensamentos quando eles ocorrerem e se mover na direção de seus valores escolhidos, em vez de literalmente seguir na direção em que os pensamentos pretendem indicar como estado do mundo, do cliente e dos próprios pensamentos. Lembra da metacognição que eu falei? O pensamento está a serviço de quem, gente? E de quê, né? Ele está em você, mas ele não é você, né? E esse pensamento está a serviço, de repente, de manter você nessa vida que você não quer levar, te afastando da vida que você quer levar. E, por último, a ação comprometida. Por fim, a arte incentiva o desenvolvimento de padrões cada vez maiores de ações eficazes, vinculados aos valores escolhidos. Aí é tudo festa, né? Quando eu estou em busca dos meus valores, eu vou buscar estar sempre em contato com os meus valores, sempre em direção aos meus valores. As raízes latinas da palavra compromisso envolvem o sentimento de levar algo adiante, né? Com um envio ou uma missão. Desta forma, ação comprometida significa simplesmente adotar uma vida baseada em valores, com a missão na qual o estabelecimento de padrões cada vez maiores de ação vinculada aos valores escolhidos é valorizado. Quando ocorre um deslize, as pessoas têm a opção de fazer uma nova escolha. Construirão padrão de valorizar, deslizar e depois abandonar a missão, ou construirão um padrão de valorizar, deslizar e se comprometer novamente com a missão mais uma vez. Eu falo novamente mais uma vez, 2 vezes, para poder focar mesmo. Não é porque eu errei que eu vou desmoronar meu mundo. Eu tento de novo, eu vou seguindo o fluxo ali. Nesse trabalho, os terapeutas da arte podem tirar proveito de qualquer processo baseado em evidências conhecido por promover a mudança de comportamento, que é a exposição, aquisição de habilidades, métodos de modelagem, estabelecimento de metas, qualquer outra coisa baseada em evidências. Pode beber disso, é importantíssimo. O trabalho de casa, que ele também coloca, bem parecido com o TCC, que é um outro também parecido com a TCC. TCC, para quem é leigo aí, terapia cognitivo comportamental, que é, né, a arte, ela vem da terceira onda da TCC. Os esforços de mudança do comportamento, por sua vez, levam ao contato com barreiras psicológicas. Às vezes a gente vai tentar esforçar, mudar o comportamento, mas por vezes a gente vai bater uma barreira psicológica. Eu não consigo, eu sou incapaz, eu já queimei o arroz várias vezes, eu não consigo levantar a mão porque riram de mim. São as barreiras psicológicas que a gente acabou de falar aqui, né? Mas a gente vai trazer aí os processos de flexibilidade. Trocar o patológico trocar a inflexibilidade psicológica que gera uma patologia para a flexibilidade psicológica dentro da aceitação, da exclusão e tudo que nós vimos aqui. Bom, terminamos aqui mais uma parte, então, e a gente vai entrar no próximo vídeo nos pilares da inflexibilidade e da flexibilidade psicológica. E a gente vai entender o elo. Lembra do hexágono que eu falei? Que tem um elo entre vai criando um elo com outro, com outro, com outro, com outro. Todos eles são entrelaçados. Então, a gente vai entender como que é esse elo, como que ele funciona, tá bom? Então, muito obrigada mais uma vez por estar aqui. E se puderem aí comentar, dizer como é que foi para vocês, se acontece isso com vocês, comentar sobre a minha desenvoltura também, eu agradeço, tá? E fiquem com Deus, muito obrigada, até o próximo vídeo, um beijinho, tchau, tchau.